trazendo ao coração de vocês o que Deus colocou no meu coração. E a mensagem que eu tenho hoje não é uma mensagem muito extensa, na verdade é uma mensagem curta, principalmente de aplicação pessoal. E Deus me deu essa mensagem, eu mal sabia o que Ele faria na minha vida depois que eu comecei a escrever essa palavra. Para iniciar, a gente vai trabalhar com 2 Samuel, tá? Deixa eu ver aqui. Para iniciar, no capítulo 15. NVT, se precisar aí. Então, eu vou começar para vocês aqui, um pouco contextualizando aqui. A história que a gente vai trabalhar daqui para frente, eu preciso fazer uma introdução para vocês. Então, esse ponto de partida que a gente vai trabalhar, ele se antecede a esse fato, a história, então, que deu acontecido aí quando Absalão ele toma o trono de Davi, né? Então, antes disso, como todo mundo já sabe, né, Davi, ele era um homem que ele tinha mais de uma esposa, na verdade, ele tinha várias esposas. E com uma das esposas, chamada Ainoã, ele teve um ou mais filhos. Aqui a gente vai falar só de Amnon. Ele teve um filho chamado Amnon. E com uma outra esposa sua, Maaca, ele teve um filho chamado Absalão e uma filha chamada Tamar. E a gente já ouviu falar, vocês já ouviram falar, Amnon ele se apaixona pela meia-irmã, que é Tamar. Ele se apaixona por ela e ele comete ali um incesto. Ele abusa da irmã dele. Ele estava tão apaixonado que aquilo levou ele a tomar ela para si. E diante daquela situação, então, antes disso, já tinha passado toda a história que Davi tinha tomado para si, tinha traído o seu comandante com Batseba, e sofreu a história de perder o bebê. Então, diante daquela situação ali, Davi ele fica irado, triste, mas ele não toma nenhuma providência, tanto quanto Absalão, que era irmão de Tamar, esperava. Então, Absalão ele fica irado com isso. E depois de 2 anos, né, ele vai e comete uma tragédia. Ele mata Amnon. Então, Absalão, provavelmente ali, numa pesquisa que eu fiz, Absalão, quando ele era adolescente, ele participou, ele esteve vendo a história de Davi com Batseba. E essa história de Davi com Batseba, imagina só, um filho vendo o pai se tornar um assassino. Isso gerou uma desilusão no coração dele. E depois disso, então, a desilusão de ver um pai cometendo um adultério, um assassinato, depois ver o pai ficar numa inércia, não fazer nada para corrigir o filho que tinha abusado da própria irmã. E isso irou o coração de Absalão. Então, ele mata Amnon, depois de 2 anos, ele mata Amnon e ele foge. E depois de 3 anos, com a ajuda de Joabe, Amnon volta para Jerusalém. Só que, entre aspas, Davi perdoa o filho ali, só que ele não tinha muito contato. Na verdade, a palavra fala que ele evitava ter contato com Absalão. Então, Absalão, ele foi ficando revoltado. Ele se sentiu rejeitado. E ele pensou o que ele poderia fazer. E a Bíblia nos fala também que Absalão, ele tinha facilidade de comunicação, ele era popular, ou seja, ele era bem político. E ainda diz que ele era dono de uma beleza imensurável. Então, tudo se encaixou ali. E a história fala que Absalão ele se colocava nos portões das cidades e ele ia interceptando as pessoas que teriam algum problema para resolver com o rei.
E diferente do que aquilo que o rei tinha que tomar a decisão, sendo ela favorável ou não àquela pessoa, ele falava para as pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Então ele foi conquistando o coração daquelas pessoas ali, do povo de Israel. E chegou um tempo então que depois de conquistar o coração, ele saiu da cidade, mandou mensagem para algumas tribos ali, falando que eles declarariam Absalão como rei. E foi isso que aconteceu. Ele acabou aplicando então um golpe, né, no próprio pai. Ele destronou o ungido do Senhor. Então essa é a história que inicia, essa introdução que inicia, que antecede, eu achei importante a gente falar sobre, para vocês entenderem o contexto que Davi se encontrava. Todo mundo sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele foi escolhido por Deus, ele foi um homem ungido por Deus. E nós vamos ler agora em 2 Samuel, capítulo 15, os versículos 13 a 16. A palavra nos fala assim: Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar a Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato, ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem o nosso apoio, responderam seus conselheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. E então, quando a notícia chegou para Davi, a primeira coisa que ele fala é o quê? Então devemos fugir. Se a gente parar para pensar, quem foge? Quem foge de uma situação? Quem está com medo. Ou foge de uma situação quem se sente mais fraco. Ou ainda, foge da situação quem não quer enfrentar o problema. Davi estava numa situação ali, tudo que já tinha acontecido na casa dele, derramamento de sangue. E ele estava numa situação que ele já não tinha mais forças para lutar contra aquilo. Mas um trecho dessa história, a palavra nunca está ali em vão, né? Mas o que ele fala é assim, ó. Vamos depressa, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. Davi, ele ainda, diante daquela situação, ele pensou no povo. O coração dele se voltou ao que seria menos prejudicial para aquele povo lá. E a palavra continua, nós vamos ir lendo alguns versículos. No versículo 23, fala assim: Por onde passava o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em voz alta. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Irmãos, o vale de Cedron, ele ficava fora dos muros de Jerusalém. E aquele lugar ali, ele era um lugar, como vamos dizer, um lugar, como se fosse uma fossa, um esgoto a céu aberto. Ele era sujo, imundo. E a passagem por este vale, ela vem nos representar uma tristeza profunda. Ela vem representar uma angústia extrema. Aí nós paramos e pensamos, mas um rei? Pensa, um rei tendo que se sujeitar a isso. E você, muitas vezes, a gente no nosso dia a dia, quando as situações acontecem, nós temos a coragem de falar assim, Senhor, mas por que comigo? Por que está acontecendo isso agora? Por que isso? Por que aquilo? Muitas vezes a gente questiona Deus pelas coisas ruins que estão acontecendo. E querendo ou não, irmãos, se nós analisarmos, claro que tudo
a nossa história, a história de Davi, ela foi escrita por Deus. Mas se a gente parar aqui para pensar que essa consequência, ela chegou devido a toda a situação que tinha acontecido na casa de Davi. Então Davi se pegou fugindo do próprio filho. Vocês imaginam como estava o coração dele naquele vale, atravessando aquele lugar sujo, se sentindo, acho que o coração dilacerado. Talvez ele sabia que o relacionamento dele com o filho dele não era bom. Mas devido ao fato dele ter aceito Absalão de volta em Jerusalém, dele ter perdoado, ele não imaginava que eles sofreriam uma traição tão grande do próprio filho. E no versículo 30, a gente vai ir pulando alguns textos, irmãos, não que descontextualiza a história, o que eu quero falar para vocês. É que a partir de cada texto aqui, ele vai contando outras histórias no meio, tipo como de Ziba, de Mefibosete. Então, o que eu quero passar para vocês hoje são algumas condições da vida em que nós muitas vezes nos encontramos, assim como Davi passou nesse tempo. Então, no versículo 30, nos fala assim: Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Irmãos, o vale, ficava entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras. Então, Davi precisou passar pelo vale. Imagina você passar naquele lugar onde todas as impurezas eram despejadas, descalço. Ele era o rei, ele era ungido do Senhor. E ele atravessou aquele vale de cabeça baixa. Ele estava fugindo e ele estava com medo. E muitas vezes é isso que acontece nos nossos dias. A gente não tem força para levantar a cabeça. A gente tem vergonha. Algumas situações acontecem na nossa vida e a gente não consegue, a gente se anda encurvado, com um peso, com uma decepção, com uma frustração. E a palavra nos fala que o rei, a situação que ele se encontrava naquele momento, um homem que derrotou os gigantes, um homem que estava subindo um monte sem coroa, apenas chorando, de cabeça baixa, traído e humilhado. E às vezes a gente, passando assim para o nosso dia a dia, quais são os nossos vales, né? Nós também nos sentimos fracos. Nós também nos sentimos abalados. Qual tem sido o teu vale hoje? Às vezes a gente vai estar no vale, às vezes a gente vai estar em outro momento, mas tem pessoas que hoje podem estar no vale. Algo dilacerou o seu coração, algo te trouxe tristeza, e o teu vale pode ser diferente do meu. Mas qual é o teu vale hoje? O vale pode ser um esgotamento, um cansaço extremo, que tira as forças que você tem de lutar. O vale pode ser uma doença. Você pode ter recebido uma notícia. O vale, irmãos, ele representa aquele susto imediato. O passar pelo vale de Davi ali foi algo que ele teve que reagir rapidamente. Foi uma reação imediata, ele teve que fugir. O vale pode ser uma notícia de uma doença, de uma enfermidade, que você não sabe como reagir, você só quer não passar por aquilo ali. E essas notícias vêm e elas dilaceram o nosso coração. Às vezes o teu vale hoje é uma notícia de uma enfermidade sua, de alguém que você gosta. Eu lembro, irmãos, que não nessa sexta passada, acho que faz umas 2 sextas-feiras, que eu fui levar um Mateuzinho no hospital. E, por sinal, não tinha ninguém lá na recepção, na emergência. Só tinha uma mulher esperando lá do lado da triagem, Paula. Naquele lado não tinha ninguém. E eu estava lá com o Mateuzinho. Bom, irmãos, ele tinha levado um chute na mão e ficou roxo, vermelho, inchou na hora. Eu levei ele só para fazer um raio-x, ver se ele tinha, de repente, se estava tudo certo.
E tinha uma mãezinha lá com uma criança. E ela chorava desesperada. E aquele era o vale dela. O filho dela, hoje todo mundo está pedindo oração por ele, é o Theo, que estava na UTI até alguns dias. E essa mãezinha, ela chorava. E ela ligava para a mãe dela, para o esposo dela, e ela falava: o exame está muito ruim, o exame está muito ruim. E quando ela falava, ela estava tão desesperada, que eu imagino que aquele era o vale dela. Ela não conseguia ver nada além daquela situação. Ela só conseguia ver a dor. E no momento nenhum ela falava uma palavra de esperança. Ela falava: o exame está muito ruim. E só é coisa ruim, ele vai ser transferido. E realmente, irmãos, o menino foi transferido, ele foi para o PECAM, ele foi direto para a UTI, ele foi avaliado, foi direto para a UTI. E eu não sei qual é o diagnóstico final dele, mas provavelmente é uma leucemia. E é muito grave. Parece que ele saiu sexta da UTI, está no quarto, já está reagindo bem à quimioterapia. Então, irmãos, se vocês puderem também, orem pelo Theo. Orem por essa mãe. Ela tem um bebezinho de 2 meses. E o Theo nessa situação. Então, talvez este no caso dela, para exemplificar, talvez este estava sendo o vale dela. Aquele momento que o coração fica dilacerado, que você não sabe o que fazer. É uma dor tão grande que muitas vezes você abaixa a cabeça. E você não tem esperança. Às vezes esse era o vale. É isso que representa o vale de Cedron na vida de Davi. E hoje talvez nós estejamos aqui. Talvez você não esteja mais no vale. Mas se você está no vale, você está no lugar certo. Você veio buscar ajuda no lugar certo. Se você está sentindo peso, esgotamento, ou qualquer problema, se alguém te ofendeu, muitas vezes o vale de uma pessoa é uma ofensa. É uma ofensa que vai no fundo da alma, que fica lá. Muitas vezes o teu vale hoje é a falta de perdão. Você sofre angustiado porque não consegue perdoar alguém. E a tua vida, tudo, você pode não imaginar, mas enquanto você não libera o perdão, a tua vida toda ela gira em torno daquilo. Porque a falta de perdão, ele se torna um limitador na tua vida. Ele se torna uma barreira para muitas coisas. E a falta de perdão, ela se torna uma barreira para você poder viver o melhor do que Deus tem para você. Porque você vive no vale da falta do perdão. E aquela amargura, aquela angústia, ela só cresce. Enquanto você não voltar e resolver aquilo, você não vai estar livre. Você vai estar sempre preso. Então, a falta de perdão te aprisiona. Lá no versículo, ainda no 30, ele fala que Davi prosseguiu para o caminho. Então, ele passou pelo vale de Cedron. Ele foi para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam o monte. Aqui nós vamos falar sobre o monte. O Monte das Oliveiras é o mesmo que Jesus. Getsemane fica no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o mesmo que Jesus, muitos anos depois, chorou angustiado. É o lugar onde ele foi traído. É o lugar onde ele orou para o Senhor e falou: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. É o lugar onde a Bíblia descreve o sofrimento tão grande de Jesus, que ele suou, o suor dele se transformou em sangue. Ele suava, eram gotas de sangue. Então o monte, ele representa os momentos de angústia. E ali Davi também subiu no monte. Davi foi para o Monte das Oliveiras. E lá naquele lugar, humilhado, angustiado, ele também chorou. E naquele lugar, assim como Jesus,
não tinha nada nem ninguém que pudesse ajudar ele. Ele tinha que estar na dependência de Deus. É o lugar onde Davi, ele libera tudo aquilo, o choro. É o lugar onde ele para. E assim como Jesus, ele pede, talvez nas suas orações, que Deus entrasse com alguma providência, que desse alguma direção, que ele continuasse andando, mas ainda assim, debaixo da proteção do Senhor. E muitas vezes nós temos o nosso próprio monte. Muitas vezes nós temos um monte de estimação. Que assim como a falta de perdão, irmãos, o nosso próprio monte às vezes é a nossa personalidade. Às vezes nós temos uma personalidade difícil e nós não reconhecemos. Os outros que se adaptem. Eu sou grosseiro, eu sou bocuda, eu faço, eu falo, eu aconteço. Não importa quem está na frente, eu atropelo. Às vezes o nosso monte é a nossa personalidade. E às vezes o nosso monte também, a gente está no monte e não sai dele por uma decepção. Ou por orgulho, por soberba. Às vezes nós temos os montes de estimação e esses montes nos afastam daquilo que Deus tem para nós. Mesmo depois de eu ter escrito essa palavra, eu ficava à noite, quando eu deitava para dormir, ficava passando na cabeça. E Deus, Ele me fez voltar e pensar que o monte, eu pensava muito no luto, né? Como eu passei pelo luto, eu falava com o Senhor, Senhor, em que fase eu tô? Eu tô no vale, tô no monte, eu tô em Manaim. Eu falava com o Senhor, que fase que eu tô? E o Senhor foi muito claro em falar que os nossos montes, eles não são aquilo que hoje já é irreversível, como uma morte. Os nossos montes geralmente são coisas que nós guardamos, lembranças, vontade de se vingar. Muitas vezes nós alimentamos uma raiva, uma ira, assim como Absalão, de um irmão. E nós não temos a humildade de abaixar a cabeça, tentar reconciliar. Porque aquilo que é possível, irmãos, não pode se tornar o nosso monte. Como eu já disse, nós precisamos resolver as situações que são possíveis. Uma morte não é mais possível resolver. Então, nem isso não é motivo para eu ficar no monte. Já não tem mais o que fazer. E Deus falou muito claramente comigo isso. E como eu falava aqui, também nesses entremeios do texto, tem uma passagem que fala que Mefibosete, sabe quem era Mefibosete? Era filho de Jonatas, amigo íntimo de Davi. Aquele que sofreu um acidente quando o rei Saul foi derrotado. Ele ficou... Tem várias interpretações. Um fala que ele só ficou manco, outros falam que ele ficou aleijado. E ele foi levado para Lodebar. E quando Davi descobriu que existia alguém da família de Saul, ele mandou chamar. E sabe o que ele fez com Mefibosete? Ele tirou daquele lugar imundo onde só ficavam os mendigos. Ele chamou Mefibosete para sentar na mesa do rei. Ele restituiu bens, o que era de Saul, ele restituiu a Mefibosete. E naquela mesa ele restituiu dignidade. Naquela mesa ele honrou Mefibosete. E durante o percurso, Ziba vai até o encontro de Davi e fala que Mefibosete tinha decidido não segui-lo, ter ficado em Jerusalém. Ou seja, se ele decidiu ficar lá, teoricamente é porque ele estava apoiando Absalão. E isso pode ter gerado uma frustração também no coração de Davi, porque
tudo que ele fez por Mefibosete. E no momento que ele mais precisava, ele virou as costas. Mais para frente, no desenrolar da história, quando Davi volta, ele descobre, Ziba mesmo fala, que Mefibosete fala para Davi, que ele pediu para Ziba selar o jumento dele, e Ziba não fez. Ziba saiu correndo para inventar fofoca para Davi, falando que Mefibosete não teria seguido. Então isso era uma mentira, inventada por Ziba. E é assim que muitas vezes nós estamos. Nós estamos no monte porque nós estamos indo atrás de conversa. Conversa que não tem pé nem fundamento. Ou muitas vezes nós estamos no monte por coisas que a gente coloca na cabeça mesmo. Ah, porque hoje alguém me olhou estranho. Ah, porque hoje alguém me falou uma coisa ou outra coisa. Muitas vezes o nosso monte vem por papos, por fofocas. E a gente fica no monte. E a gente chora. E a gente entra num estado de autocomiseração. De coitadismo. O nosso monte também não pode ser isso. Irmãos, Davi passou pelo vale. Davi chorou no monte, angustiado, sem saber o seu destino. Mas entendam, ele continuava sendo o ungido do Senhor. Davi, ele não foi destronado por Deus. Ele foi destronado por um homem, pelo próprio filho. Mas ele continuava sendo escolhido por Deus. E é isso que eu quero falar para você também. Não importa qual é a tua situação. Se até um homem que foi ungido, escolhido por Deus, passou por isso, independente de tudo que você está passando, você é um plano de Deus. Você é um propósito de Deus. E Deus, assim como Jeremias, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. É isso que você tem que entender. Independente do vale, do monte que você se encontra, você é um escolhido de Deus. Só que Deus espera só de você uma coisa, uma atitude. Uma atitude para você aceitar e você confiar. É isso que Ele pede de nós. Que nós confiemos nos planos que Ele tem para nós. Ainda em 2 Samuel, no versículo 16, no capítulo 16, perdão, no versículo 14. O rei e todos os que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão, e por isso descansaram ali. E no capítulo 17, no versículo 22, fala assim: Então Davi e todos os que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Davi chegou num ponto de transição agora. Toda vez que a Bíblia nos fala em atravessar, em travessia, é um momento de transição. É um momento de transição de uma condição para outra. No caso do Jordão, ele primeiramente representou para Davi um lugar de descanso. A palavra fala que ele chegou ali, naquele lugar, e ele teve um tempo de descansar, ele teve talvez um tempo de se banhar naquela tristeza que ele estava sofrendo. Então Davi chegou ao Jordão e ali ele descansou. Talvez neste momento, quando nós descansamos, é o momento que Deus, Ele usa para falar conosco, para nos dar direção. Porque enquanto nós estamos lutando com a nossa própria carne, é difícil ouvir a voz de Deus. Porque nós nos achamos autossuficientes. Quando nós estamos tentando fazer pela nossa própria força, Deus não consegue cumprir com o propósito dEle. Nós não damos espaço para Ele. E naquele momento Davi chega no Jordão e ele primeiro descansa. E depois eles se levantam e atravessam o Jordão. E o Jordão representa então um ponto de virada e transição. Nesse caso, como eles estavam fugindo
E se eles não atravessassem o Jordão, provavelmente que os homens de Absalão, eles atentariam contra eles e matariam eles. Então, ele chegou num ponto, ele teve que fazer uma escolha. Ele chegou num lugar onde ele tinha que escolher. Se ele atravessava o Jordão, para talvez ter um futuro ou algo diferente depois do Jordão, ou ele ficaria ali. E é essa escolha que eu também quero falar para vocês. Davi, ele não pôde ficar inerte diante dessa situação, como ele ficou em outras, na situação dos filhos. Ele teve que fazer uma escolha, na esperança de que Deus iria prover. E na nossa vida também é assim. Se Davi ficasse, provavelmente ele sucumbiria, ele morreria. E nós muitas vezes estamos justamente nesse ponto. Talvez você já passou do vale, o desespero já passou. Talvez você esteve no monte, ou está no monte, e agora você tem que fazer uma escolha. E essa escolha é simples, é viver ou morrer. Talvez essa escolha seja perdoar. Talvez essa escolha seja dar um passo para trás na tua personalidade. Talvez a tua escolha seja apenas pedir para Deus quebrar o teu orgulho e te levar a ser uma nova pessoa. Mas é uma escolha. Essa escolha, num momento de transição, ela tem que gerar mudança. Ela vai gerar mudança. O Jordão é um lugar onde você não tem mais outras opções. Você tem uma escolha. Ou você atravessa e confia, ou você fica e sucumbe. Mas você precisa escolher. Sair da condição que você está. Não adianta você ficar numa situação de autocomiseração. Porque o meu marido isso, porque a minha esposa aquilo, porque o meu filho só faz isso, o meu filho não me respeita. Ah, porque a minha mãe... Não existe você ficar nesse estado. Você tem que ter uma atitude. Você tem que ter uma escolha. Quanto mais tempo você ficar no monte nesse momento, mais tempo você vai ficar angustiado e sofrendo. Ou seja, não vai ter travessia. Não vai ter transição de uma condição para outra. Então, se você escolher permanecer na situação que você está, nada vai mudar. Na verdade, a ira pode aumentar, a dor pode aumentar. E agora, no capítulo 17, dos versículos 27 a 29. É aqui que eu queria chegar. A palavra nos fala assim: quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi e os que o acompanhavam, pois disseram: vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos, depois de longa caminhada no deserto. É aqui que eu queria chegar, irmãos, com essa palavra. Eu queria chegar em Manaim. Eu vou ler aqui o que significa. A palavra deriva do termo hebraico, machané, que significa acampamento, e o sufixo aim, que indica dualidade, ou seja, dois. Quem deu o nome deste lugar, irmãos, de Manaim, foi Jacó. Quando ele retornava para encontrar o seu irmão Esaú, depois de muitos anos, este é o lugar onde que os anjos do Senhor foram ao encontro de Jacó. E Jacó deu o nome deste lugar de Manaim. O significado:
Manaim pode ser interpretado como um lugar de encontro com Deus, um local de proteção e apoio, ou mesmo, simbolicamente, um símbolo da presença de Deus e sua companhia. Irmãos, quando Davi decide atravessar o Jordão, quando Davi decide sair de uma condição para outra, ele não sabia o que esperaria ele lá. Mas Deus, eu coloquei até no título da mensagem, Manaim é um lugar da providência de Deus. Quando ele chegou do outro lado, ele foi cuidado. Imagina um rei que está numa posição de poder. Ele sair do palácio dele, passar por tudo que passou. E quando ele chega do outro lado, ele tem pessoas que cuidam dele, que trazem cama para ele deitar, porque ele deveria estar cansado. Que trazem um banquete para ele, porque eles deveriam estar com fome. E Manaim é um lugar que quando Davi chegou, vocês podem ver na passagem que nós lemos, ninguém perguntou para Davi o que estava acontecendo. Ninguém julgou Davi. Ninguém chegou na cara dele e apontou, tá vendo? Você foi tomar para si Batseba, matou o seu comandante. Ninguém fez isso. Você não fez nada com Amnon? Quando Davi chega lá, não tem questionamentos. Manaim é o encontro onde ele tem a providência de Deus, não importando a condição que ele chegou. Manaim é um lugar onde ele pôde sentir que Deus não se esqueceu dele. Porque nesse percurso, nós mesmos muitas vezes nos questionamos, Senhor, por que comigo? O que está acontecendo comigo? Mas quando ele chegou em Manaim, ele entendeu que Deus ainda estava com a providência. E tem mais um detalhe, irmãos. Muitas vezes, no nosso dia a dia, ou nos nossos argumentos, nós não deixamos as pessoas nos cuidar. Nós criamos uma cascadura. Às vezes alguém quer te acolher, às vezes alguém quer te abraçar, e você só desvia, você só pula fora. Mas quando o Manaim chega na tua vida, ninguém vai te acolher para te julgar. Manaim é um tempo onde pessoas estão dispostas ali para cuidar de ti, sem precisar saber o que aconteceu, se você tem culpa ou não. Não é um julgamento, é um lugar que Deus providencia, com pessoas preparadas para te oferecer aquele suprimento que você necessita. E quando eu tinha escrito já essa palavra há alguns dias, e eu falava com o Senhor. Antes ainda eu falava com a Adri. Eu falei, a partir de agora eu vou cuidar, quando alguém pedir para mim ministrar, eu vou cuidar o que eu escrevo, porque Deus, Ele tem me levado a viver as situações. E eu conversava com Deus, e eu falei, Senhor, eu estou em Manaim, porque eu te sinto tão perto, é tão bom ter o Senhor comigo. E olha, irmãos, Ele me levou por 2 situações, a voltar no luto, por 2 vezes. Ou seja, Ele me fez voltar lá no monte, das minhas lembranças ou das minhas tentativas de entender. Por 2 vezes, Ele me levou a situações que me colocaram assim como Davi. Uma delas eu fui levar a minha mãe, a minha outra mãe, eu tenho 2, eu tinha 2, a minha avó, para fazer uma aplicação no joelho. E quando eu cheguei lá, tinham 2 salas de procedimento, o médico estava fazendo lá em Assis Chateaubriand o procedimento, e na sala do lado tinha um outro médico fazendo outro procedimento. E naquela outra sala, o paciente ele estava anestesiado, sedado, não sei qual é o termo, então ele tinha que ficar monitorado. Enquanto eu estava lá na sala, aquele monitor do outro paciente ficava bipando.
Irmãos, aquilo me levou lá para o Bom Jesus. Lá para onde estava minha mãe, nos últimos momentos dela. E aquilo me levou de volta para o monte. E eu não tinha entendido quando aconteceu. E eu só orava lá quietinha, esperando minha avó ficar pronta. Eu falava, Senhor, eu tinha vontade de chorar. Mas eu falava, Senhor, eu preciso voltar dirigindo. Como que eu vou chorar se o meu olho vai ficar inchado? Não vou enxergar mais nada. E chovia muito aquele dia. Então, eu tentei ali disfarçar e conversei, tentei puxar assunto. E aquilo passou naquele dia. Aí daí no dia seguinte, acontece o fato ali do Mateus. Eu vou lá para o hospital, vejo a mãezinha lá chorando. E lá no hospital mesmo, tudo aquilo ali me afetou no físico. Eu tive uma queda da glicemia, ela foi baixando 55, 40. Eu falei, eu preciso ir embora comer alguma coisa, porque senão quem vai virar paciente sou eu. E eu passei mal dentro do hospital. Depois de tudo isso que foi passando, eu comecei a entender sobre o monte, sobre Manaim, sobre o vale. Eu consegui fazer uma diferenciação na minha cabeça de como que é no nosso dia a dia isso. Não bastasse isso, na outra semana agora, na semana passada, tive que voltar de novo no hospital com o Mateus para fazer um exame. E voltei lá no hospital e levaram a gente para fazer o eletro lá do coraçãozinho dele. E eu lá cuidando dele, de repente, o SAMU transferindo uma pessoa que veio a falecer depois. E passou por mim no corredor ali, aquela pessoa entubada. E o caso dessa pessoa era o mesmo caso da morte da minha mãe. Foi muito, muito forte assim. E nesse momento ali, eu não consegui me segurar. Este momento ali, sim. Aí eu desabei. E aí eu chorei, porque foi muito forte. Viver aquilo de novo. E as pessoas falavam assim, não, mas está tudo bem com ele. Eu falei, não é por isso que eu estou chorando. Então, irmãos, às vezes a gente vai ter fases que a gente vai voltar para o monte. Onde a angústia vai estar ali, a dor vai estar ali. Se aconteceu com Davi, que era escolhido do Senhor, por que não acontece com nós? Mas para mim entender o significado profundo que tem Manaim na minha vida, eu precisei passar por essas duas situações. Por isso que eu falei para a Adri, quando eu for ministrar, eu vou escolher o que eu vou ministrar. Porque se eu tiver que viver, eu vou cuidar. Parece engraçado, mas Deus, Ele só nos capacita para ministrar aquilo que nós já entendemos, ou aquilo que nós já vivemos, ou aquilo que nós já superamos. E por isso que Manaim, ele tem um significado hoje muito mais especial para mim. Manaim, qual é o nosso Manaim? Deus usou pessoas ali, irmãos, que talvez Davi nem esperasse. Se a gente voltar lá no capítulo 15 de 2 Samuel, só para a gente ler rapidinho esse versículo que eu quero explicar para vocês, o que a gente encontra em Manaim. O capítulo 15, os versículos 19 a 21. Olha só. Então, quando Davi estava ali fugindo, né? Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: por que você está vindo conosco? Ele estava seguindo com Davi. Volte para o novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. No 21. Itai, porém, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei aonde for o meu Senhor, o rei, seja para viver ou para morrer. Irmãos,
Davi tinha sido traído pelo filho. E um estrangeiro estava seguindo com ele. Deus levanta pessoas que nós não esperamos para nos ajudar. Aqui nós temos mais uma prova de que são os improváveis. O Itai era filisteu. E ele era um estrangeiro. Vocês lembram quem era o exército filisteu? De onde era o gigante que Davi derrotou? Então Itai, ele era um inimigo. E lá estava Itai, seguindo com Jesus. Com o Davi. Aleluia. Seguindo com Davi. Sem saber o que ia acontecer. Lá estava uma pessoa estranha. Naquela hora, Davi ainda podia ter um remorso ali. Porque que Mefibosete não estava acompanhando ele. Nessa hora, ele ainda não sabia que Ziba estava mentindo. Mas Deus levantou um estrangeiro. Olha só quem Deus ainda levantou. Sobi de Rabá, um amonita. Ex-inimigo de Davi também. Um estrangeiro vindo de um povo antes inimigo de Israel. O cuidado, irmãos, ele vem de onde a gente menos espera. Maquir de Lodebar, o mesmo que antes havia acolhido Mefibosete, filho de Jonatas, representa ali o acolhimento e a hospitalidade. Barzilai de Rogelim, em Gileade, um homem rico, mas generoso, que mais tarde recusa recompensas do rei. Irmãos, nem sempre vai estar do teu lado quem você espera. Nem sempre a família que vai te acolher vai ser a família biológica. Às vezes a família que vai te acolher é a família espiritual. Às vezes você vai estar gerando frustrações porque você cria expectativa em certas pessoas. A nossa expectativa ela tem que estar só em Deus, não em homens. Mas tem um detalhe: quando Deus levantar pessoas para cuidar de você, deixa elas cuidarem. Hoje eu vejo assim que a igreja pode ser um Manaim na vida das pessoas. A igreja, eu digo o corpo de Cristo, não só o templo físico. A igreja somos eu, somos você. Mesmo que você está no vale, você pode ser alguém levantado por Deus para gerar um Manaim na vida de outra pessoa. Seja por um abraço, seja por uma escuta, seja por uma comunhão, seja por uma festa, seja por um convite, ou seja simplesmente por estar aqui. Ou um convite para ir para a igreja. Então eu entendo que sim, a igreja também, a igreja, o corpo de Cristo, nós pessoas, não só esse espaço aqui, mas esse espaço também. Porque Manaim simbolicamente é um lugar da presença do Senhor, um lugar da providência do Senhor nas nossas vidas. Eu vejo esse lugar como uma providência de Deus na minha vida. Assim como a Ju falava no começo, isso aqui é necessário para mim estar aqui no domingo. Não é um extremismo, porque eu tenho que ir no culto. É isso que me abastece durante a semana. A célula pode ser um Manaim do Senhor. Às vezes, muitas pessoas que estão aqui hoje, elas começaram indo numa célula. As reuniões de mulheres, as reuniões de homens. Mas a gente tem que sempre ter a mente e o coração aberto para ver quem Deus levanta para cuidar de nós. Amém? Em 2 Samuel, do capítulo 19 agora, do 1 ao 7. Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Nesse entremeio, irmãos, teve uma batalha e os homens de Davi conseguiram derrotar e matar Joabe, mesmo Davi tendo pedido para poupar.
Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte do seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: Hoje salvamos a sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de suas esposas e concubinas. E, no entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significaram nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós estivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que, se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui essa noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Irmãos, Joabe deu-lhe um chacoalhão em Davi. Olha que engraçado. Vocês lembram quando o filho de Batseba que ele teve com Batseba, o primeiro, ficou doente? Que ele, enquanto o menino ainda estava vivo, ele foi para cinzas, ele usou roupas de trapo, jogou cinza na cabeça, lamentava e chorava. Quando veio a notícia da morte do filho, ele levantou e disse: já não resta mais nada o que eu fazer. Já não era mais tempo dele orar. O filho tinha morrido. E olha o que a situação faz com Davi. O sofrimento que ele passou durante todo esse tempo paralisou ele. Aquele mesmo homem que se levantou quando o outro filho morreu, é um homem que está se lamentando pela morte do filho, que matou o irmão, a morte do filho que tirou o trono dele. Então, o sofrimento paralisou Davi. E se não fosse Joabe naquele momento dar um chacoalhão em Davi, talvez eles não tivessem reagido. Ele ficaria se lamentando. E muitas vezes nós também. Nós nos escondemos atrás das nossas dores. E essas dores a gente tenta justificar. Ah, porque eu tenho um problema com a minha mãe. Ah, eu tenho um problema com meu pai. Ah, porque eu tive um problema na minha infância. E a gente se esconde atrás dessas dores e a gente não levanta a cabeça para ver as vitórias que Deus tem colocado no nosso caminho. O povo de Israel que seguia Davi tinha sido vitorioso naquele dia. Deus restauraria o trono do rei, do ungido, do escolhido. E Davi não conseguia se alegrar. Não que tivesse que sair comemorando junto com os outros, mas com um papel de rei naquele momento. Ele tinha que erguer a cabeça. Já não era mais tempo de lamentar. Já tinha acontecido. Então, às vezes, é necessário a gente levar um chacoalhão de alguém, né? Acorda, menina. Bola para frente. Às vezes, a voz que nos desperta não é mais doce. Às vezes, a gente espera algo carinhoso. E, às vezes, não é isso que nós recebemos. No versículo 8 ainda, do capítulo 19, fala assim: assim o rei saiu e se sentou à entrada da cidade. E quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas. O versículo 15. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Ele tomou a posição de rei, ele se levantou e ele voltou. E ele chegou ao Jordão. Ele sai de Manaim com
o trono restaurado. O Senhor devolveu o trono para ele. Ele sai de Manaim não mais como um fugitivo. Ele volta, quando ele faz a travessia do Jordão, ele sai de uma condição de fugitivo para uma condição de rei. Ele volta e toma o espaço dele. Irmãos, para nós deixarmos Manaim fazer a diferença na nossa vida, nós temos que mudar. Não há transição, travessia ou mudança de condição se nós não mudarmos a situação que nos encontramos. Nem tudo na nossa vida vai ser festa. Nem tudo vai ser alegria. Os momentos de luto vão passar. Mas se nós permitirmos o Senhor nos levar para o Manaim, nos abastecer com os mantimentos necessários, ou seja, curar aquelas feridas que só Ele pode curar, nós temos que erguer a cabeça, atravessar o Jordão de volta e tomar posse daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Aí eu te pergunto, aonde você está hoje? Talvez você esteja no vale, no susto. Talvez a ferida do vale ainda está sangrando. Ou talvez você ainda está no Monte das Oliveiras, chorando, angustiado. Qual é a tua angústia? Qual é o teu vale? Qual é o teu monte hoje? Talvez, não sei por que Deus fala tanto comigo sobre falta de perdão. Talvez você tenha uma condição na tua vida, um amigo, uma pessoa íntima, um irmão, um pai, uma mãe. Qual é o teu monte hoje? Que momento do vale você está? A partir do momento que você tomar uma decisão de perdoar, talvez de você abaixar a cabeça, descalço. Esse abaixar a cabeça, irmãos, e estar descalço, significa você se humilhar. Engolir o orgulho. Significa você andar um caminho que você não quer andar. Você abaixar a cabeça e atravessar o vale, significa justamente fazer aquilo que você não quer fazer. Mas isso, o que te impede de fazer isso é o orgulho. Então, se o teu problema, o teu vale hoje é falta de perdão, não deixe te aprisionar mais. Nem que você tenha que engolir seco. Engole seco, mas vai e fala, abre a boca e fala. Fulano, me perdoa. E sem julgar. Você não precisa julgar a pessoa porque ele me fez isso, aquilo, aquele outro. Não interessa. Não interessa. E hoje é o ponto de decisão na tua vida. É o ponto de você decidir se você quer entrar em Manaim, ser curado e que Deus te restaure tudo aquilo de bom que Ele tem. É hoje que você tem que decidir. É uma escolha que você tem que fazer. É uma travessia. Você precisa sair da sua condição de dor. Deus não te quer com dores, com sofrimento. Ele quer que você escolha sair dessa condição. E quando Jesus pergunta para o aleijado no tanque de Betesda, em João 5,6, Jesus, quando ele tenta se justificar, irmãos, Jesus não está interessado no quê? Na história do aleijado. Jesus está interessado em saber se ele quer ser curado. Então Deus, ele está vendo a tua dor, mas ele não está interessado no que o outro te fez. Não interessa quem tem a razão. Não interessa quem tem a razão, o quanto feriu, o quanto doeu. Interessa saber se você quer ser curado. Se você quer ser curado, o Senhor pode te ajudar. É um tempo de Manaim que Ele tem para você.
É um lugar que Ele tem providências. É um lugar que Ele vai te curar e Ele vai restaurar o acesso a todas as bênçãos dEle. Então, escolha. Deus não te pergunta qual é o tamanho da sua dor, nem sobre quais são as suas justificativas. Ele quer saber se você está interessado em mudar a sua condição. Ele te coloca hoje de frente para o Jordão e Ele te fala: atravessa, atravessa. É isso que o Senhor tem para nós. Ele pede para você parar de se justificar. Ele quer te tirar do vale, Ele quer te tirar do monte. Ele quer te levar além do Jordão. Te restaurar em Manaim. Deus é tão maravilhoso que Manaim, na minha vida, hoje, nisso que eu tenho vivido, é o meu relacionamento com Ele. São as pessoas que têm me acolhido. Depois do que aconteceu, as pessoas que mais me acolheram e me abraçaram não foram da minha família mais próxima. As pessoas que mais se preocuparam em saber, em mandar uma mensagem, perguntar como é que estava, foram pessoas da família espiritual. É por isso que é tão importante que nós tenhamos consciência que nem sempre aquilo que nós queremos é o que vai acontecer. Mas nós temos a certeza que Manaim está pronto. Manaim está nos esperando. Manaim está à tua disposição hoje. Basta você fazer uma escolha. Eu vou pedir para o pessoal do louvor, se possível, subir. Deus hoje Ele te fala: se você está esgotado, eu renovo as tuas forças. Se você está traído, humilhado, eu curo e eu devolvo a honra. Se você precisa perdoar, ou se você tem problema com a sua personalidade, eu te dou os frutos do Espírito Santo. Eu te dou o domínio próprio, a mansidão, a paciência. É isso que Deus tem para nós hoje. Porque humanamente nós vamos justificar as nossas dores. Mas se nós entregarmos nas mãos do Senhor e confiarmos naquilo que o Espírito Santo pode produzir na nossa vida, Ele vai nos curar. Ele vai nos dar os frutos do Espírito. E esses frutos que Ele vai depositar em você hoje, vai levar você a ter uma atitude. É Ele, irmãos. O agir é dEle. Você só precisa escolher se você vai passar o Jordão, se você vai dar um passo em direção às bênçãos que o Senhor quer derramar, aquilo que Ele quer restaurar na tua vida hoje. Deus, Ele quer tirar a angústia do teu coração. Deus, Ele quer te devolver a capacidade de perdoar. Deus, Ele quer te abraçar hoje, assim como Davi foi abraçado por aqueles que antes eram os inimigos dele. Deus hoje tem um Manaim para você. Eu vou pedir para você se colocar de pé um pouquinho. Nós vamos tocar um louvor. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos por um momento. Feche os teus olhos. O Senhor hoje Ele te pede para você voltar o teu pensamento. Que você deixe Ele falar contigo neste momento. Que o teu coração ele esteja aberto, por mais que seja difícil as decisões que você tem que tomar hoje. Mas que você decida por um tempo de cura, por um tempo de perdão, por um tempo de atravessar o vale descalço, cabeça baixa, por um tempo de se humilhar se for necessário. Mas hoje Deus quer te libertar de tudo aquilo que te prende, toda amargura, toda dor, toda falta de perdão. Deus, Ele quer fazer algo novo na tua vida hoje.
Ouça esse louvor um pouquinho, nós vamos orar. Sempre me ouvi, és minha fonte, minha porção pra vida inteira. Eu ainda terei fome, terei sede, eu ainda terei lágrimas, daqui não vou sair. Deixe que o Senhor vai falando no teu coração. Queira estar no secreto com o Senhor neste momento. O Espírito Santo vai te revelar. Deus de aliança, sempre me encontra. És minha rocha, meu firme fundamento. Terei fome, eu ainda terei sede, eu ainda terei lágrimas, daqui não vou sair. Hoje o Senhor te coloca diante do Jordão e Ele te fala: filho, filha, por mais que você tenha chegado aqui com o coração rasgado, por mais que tenha uma situação que você carrega há muitos anos na tua vida, eu sou um pai que tenho a capacidade de te dar um lugar, um Manaim, que tem as providências que você precisa. Hoje eu te ofereço camas para que você possa descansar. Hoje eu te ofereço um banquete para que você possa se sustentar. O Senhor te fala que Ele tem um lugar de descanso, Ele tem um lugar de providência. E Ele te fala: filho, que hoje você venha escolher atravessar o Jordão, no dia bom ou no dia mau. Declare ao Senhor que o teu coração pertence a Ele no dia bom e no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Entregue a Ele neste momento tudo aquilo que você considerar importante, que o Espírito Santo falou com você. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Senhor te entregue um Manaim verdadeiro hoje.
Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Deus, com o coração aberto, Deus, com o coração entregando tudo nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, que hoje o Senhor venha trazer um Manaim para a vida dessas pessoas que estão sofrendo angústias, Pai, que estão chorando, Deus, no Monte das Oliveiras, assim como Davi, assim como Jesus, Pai. Dores tão grandes e tão fortes, Deus, que aparentam estar suando, Deus, gotas de sangue, Pai. Tira, Senhor, com as Tuas mãos, com as mãos do Teu Espírito Santo hoje, Deus. Derrama a Tua cura neste lugar, Pai. Derrama, Senhor, uma possibilidade, uma escolha, Pai. E que esses corações, eles estejam quebrantados na Tua presença, Pai. Porque só o Senhor pode trazer respostas, Pai. Só o Senhor pode trazer os frutos do Espírito Santo. Que a cada um o Senhor dê conforme a medida necessária, Pai. Mas que haja cura neste lugar essa noite. Que haja liberação de perdão, Senhor. Que haja, Deus, um abaixar de cabeças, um atravessar do vale em sinal de humilhação, Pai. Sim, Senhor. Se nós for necessário, nós precisamos nos humilhar, Deus. Nós precisamos ser, Deus, aquela pessoa que decide atravessar o Jordão, que decide perdoar, Senhor, que decide buscar pela Tua providência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fazer a Tua boa obra neste lugar. Libera, Senhor, restitui a comunhão de famílias aqui hoje, Senhor. Restitui a comunhão de famílias, Pai. Restitui, Senhor, relacionamentos de pais e filhos. Restitui relacionamentos de irmãos. Restitui, Senhor. Restitui amizades verdadeiras, Pai. Oferece a essas pessoas hoje, Deus, uma família, Deus. Uma família que vai dar um suporte, Deus, tanto quanto uma família biológica, Senhor. Que essas pessoas se sintam abraçadas, que elas se sintam que não estão no vale sozinhas, Deus. Que elas estão encaminhando ao monte e ao Jordão, Senhor, mas com pessoas, Pai, que podem ajudá-las com provimentos, Pai, com o descanso, Senhor. Age, Deus, com cura neste lugar. Age com restauração de relacionamentos familiares, Pai. Age com restauração em casamentos, Pai. Restaura as forças de quem estiver esgotado, Deus. E acima de tudo, Senhor, que quando os montes voltarem, o Senhor nos dê a capacidade, Pai, de enxergarmos o Manaim do Senhor. Nós queremos o Manaim hoje, Pai. Nós queremos encontrar o Manaim, Senhor. Nós precisamos viver este Manaim, Pai. Oh, Deus, que Teu Espírito Santo seja aquele que faça a Tua obra aqui hoje, Pai. Para cada um, Senhor, de acordo com a medida necessária, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai. Recebe, Senhor, este clamor. Recebe, Senhor, as orações. Recebe as angústias, Senhor. Recebe as dores, Pai. E acima de tudo, dê capacidade, Senhor, de cada um dar um passo na travessia, Pai. Dê a capacidade das pessoas quererem sair de uma condição para outra, Pai. Nós sabemos que é só pelo Teu Espírito Santo. E assim eu já oro, Senhor, e Te agradeço, Pai, pelo Teu Manaim nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Que você receba essa palavra no teu coração. Que o Senhor, Ele realmente possa ter falado contigo, assim como Ele falou comigo, assim como Ele me tirou do monte de novo. E assim como Davi, os montes virão, irmãos. Mas nós temos que crer que existe um Manaim. Nós temos que decidir atravessar o Jordão e encontrar a providência de Deus. E mais um detalhe, irmão: seja um Manaim na vida das outras pessoas.
Que você seja, Manaim, que Deus te levante para acolher, para suprir em tudo aquilo que as pessoas necessitam. Os nossos pastores, pelo que eu vi, eles não conseguiram chegar. Eles estavam tentando chegar em tempo. A pastora falou que tinha muita chuva na estrada, que seria difícil. Mas nós já pedimos que o Senhor os conduza em segurança até aqui. E que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês. E que vocês, acima de tudo, encontrem o Manaim todos os dias. E que possam ser o Manaim na vida de alguém. Amém, irmãos?